autoridade ao máximo, principalmente autoridade espiritual. Ele não importava se a autoridade estava certa ou errada. Ele não estava nem aí para o erro da sua autoridade. Ele só queria obedecer. A autoridade, ela é constituída por quem? Hein? Constituída por Deus. Então, quem deve medir o grau de justiça da autoridade? É aquele que constituiu a autoridade. Não sou eu nem você. Davi sabia disso. Por isso, ele recebeu um prêmio. Saul entrou na caverna onde ele estava escondido, correndo de Saul. Saul queria matá-lo, e ele se escondeu numa caverna, estava lá escondido, para não ser assassinado por Saul. Aí Saul ia passando na frente da caverna, fazendo o quê? Procurando Davi para matar. Aí Saul dá uma dor de barriga. Sabe aquela dor de barriga que mexe, que obriga o camarada a deixar qualquer função que ele esteve ocupando no momento, para procurar aliviar? A Bíblia diz que Saul entrou naquela caverna para aliviar o ventre. Em outra versão, para cobrir os pés. Cobrir os pés como, mano? Aquela roupona que ele usava, aquele vestidão, quando se acoca, faz o quê? Cobre os pés. E aliviar o ventre. É isso mesmo que você está pensando. Entrou na caverna para fazer isso que você está pensando. Sabe, quando o camarada está doendo a barriga, que ele se acócora, ele não tem pensamento para nada. O mundo pode desabar do seu lado, ele não está nem aí. Ele pode ter descido o ônibus, e a pessoa diz: olha, o ônibus já vai, deixa aí, eu vou a pé. Ele quer se aliviar. É assim que estava Saul. E Davi estava por trás dele, com 600 homens armados até os dentes. E os seus homens disseram: aí, Davi, Deus entregou teu inimigo em tuas mãos. Deus gosta de tu, rapaz, mata ele. E Davi disse assim: Deus me livre, o Senhor me guarde, de que eu levante a minha mão contra o ungido do Senhor. Ele não estava nem aí para o pecado de Davi, para o pecado de Saul. Ele estava aí para a unção do Senhor. O nome disso é respeito, é reverência, que nós estamos perdendo aos poucos. É uma das marcas das Assembleias de Deus, é reverência. E nós não podemos perder essa marca, a marca da reverência. A Assembleia de Deus, amado, você sabe quando é que o culto começava? Quando entrava o primeiro crente na igreja, quando entrava o primeiro culto, o primeiro crente, o culto começava, porque aquele crente entrava, dobrava os joelhos, começava a orar, entrava o outro, começava a orar, entrava mais um, mais dois, mais três. Daqui a pouco o fogo caía. Quando o pastor chegava para dirigir o culto, o fogo já estava aceso. Hoje tem hora de começar o culto, porque o culto só começa quando o ministro escalado do culto chega. Porque o crente não começa mais o culto quando chega, porque ele vem buscar a Deus no templo. Ele não trouxe Deus de casa. Quem vem buscar Deus no templo só entra no culto quando o culto começa. Quem traz Deus de casa, ele já vem dentro do culto desde a hora que sai de casa. Ainda tem aqueles que passam 2 horas no culto, mas ele não consegue entrar no culto.
Por que não consegue, mano? É porque você faz muitas coisas distante de Deus. Mas adorar a Deus, ninguém adora a Deus de longe. Você sabia disso? Você ora a um Deus distante, ora sim. Você clama a um Deus distante, clama. Mas não adora a um Deus distante. Só se adora a um Deus presente. E se Deus não está presente para você, você não consegue adorar no culto. Só adora aquele que Deus está presente para ele. Por que que as pessoas adoram imagem? Você não sabia por que não? Por que que elas adoram imagem? É para ficar perto de Deus. Ninguém adora um Deus de longe, só adora um Deus de perto. Deus é Deus de perto e Deus de longe, mas para ser adorado é só de perto. Davi, ele era sensível à presença de Deus, porque ele era reverente, respeitoso, ele era adorador. Sabe, Davi não perdia tempo para adorar. Até na guerra, no meio da guerra, em cima do cavalo, ele começava a adorar a Deus. Ele dizia: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe, irmão, o esquecimento é o maior inimigo da gratidão. O esquecimento é o inimigo da gratidão. Por isso Davi dizia: minha alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não esqueça. Todo camarada que esquece os benefícios de Deus, ele é ingrato. Ele é ingrato. Ele quer mais, todo dia ele quer um pouco mais, porque ele não olha no retrovisor da vida. Olhe no retrovisor da vida e enxergue onde você estava quando Deus te achou. Onde você estava, dê uma olhadinha. Eu sei que é mais fácil olhar para o para-brisa, que é mais largo. Mas na jornada cristã, não se olha só para o para-brisa, se olha também para o retrovisor, para não ser ingrato. Quem não olha o retrovisor da vida é um crente ingrato. Pode ser pastor, coordenador, pode ser até presidente de campo. Se não olhar no retrovisor da vida, é ingrato. E o ingrato, ele sempre pensa que merece mais. Ele acha sempre que é melhor. Toda a igreja para ele é pequena demais para ele. Ele tem condições de assumir outra maior. Ele se acha sempre melhor. Ninguém prega melhor do que ele. Ninguém ensina melhor. Ninguém pastoreia melhor. Ele é sempre o grande. O grande. Amados, eu lembro de uma historinha que o pastor Gilvan Rodrigues contou numa convenção, 1986, lá em Salvador, na Bahia, uma convenção geral. Ele pregando, falando sobre orgulho e gente quer ser grande. Ele contou que um dia uma mãe que tinha um filho, ela acordou à meia-noite pelos gritos do filho, que estava dormindo no quarto ao lado. O filho dizia: mãe, corra aqui, aconteceu uma coisa terrível. O que foi, meu filho? Eu cresci demais e a cama não me cabe. E a mãe disse: que anomalia é essa, meu Deus do céu? Correu para o quarto do menino, empurrou a porta, acendeu a luz. O moleque tinha dormido, rolou, se atravessou na cama, e agora a cabeça ficava caindo para um lado, os pés para o outro. Ele achou que a cama não cabia a ele, porque ele tinha crescido demais. A mãe olhou, deu uma gargalhada e disse: meu filho, tu não cresceu não,
Tu está atravessado na cama, rapaz. Tem muito pastor atravessado na igreja e achando a igreja pequena demais para ele. É porque tu está atravessado, rapaz. A igreja não diminuiu e tu não cresceu. Entra na posição que a igreja te cabe. Nenhuma igreja é pequena demais para um pastor que sabe a sua origem, que lembra da sua origem. Agora, quando você esquece a sua origem, aí você pensa que você sempre foi o que você é hoje. O que você é hoje é o que Deus fez contigo. Ninguém tem nada que Deus não tenha dado, e ninguém é nada que Deus não tenha feito. Escreve esse pensamento do pastor Hildo. Ninguém é nada que Deus não tenha feito, e ninguém tem nada que Deus não tenha dado. Você nasceu careca, banguelo e pelado. Hoje você tem roupa, tem dente e cabelo, se não já caiu. E foi Deus que fez tudo isso. Tudo que você tem, foi Deus que deu. Seja um pouco mais generoso, rapaz. Davi, sabe, o maior sonho dele era construir o templo mais suntuoso que ele pudesse para Deus. Era um sonho. E ele começou a juntar ouro, prata, ferro, madeira, tudo de precioso para construir o templo. E um dia ele recebe a visita de um profeta. E ele contou o seu sonho para o profeta. Profeta, era o profeta Natã. Contou o sonho para o profeta. E o profeta não vigiou. E disse, vai nessa força. Vai, Deus é contigo nesse projeto. Aí o profeta sai, quando ele chega lá perto de casa, Deus disse, quem foi que te disse isso? Volta lá. Volta, diz para ele que ele não vai construir templo, coisa nenhuma. Bonito para a tua cara, né, profeta? Vai lá. O profeta Natã voltou com a cara de jumento e dizer para ele, meu rei, eu me enganei. Vigia, meu profeta. Eu me enganei, Deus não disse aquilo não. Agora Deus disse que o senhor não vai construir templo, coisa nenhuma. Vai não. Pode tirar o cavalinho da chuva. Mas mesmo assim Davi continuou guardando o material. E quando chegou o tempo, mano, dele entregar o ministério para o seu sucessor, ele deu para o sucessor todo aquele material que ele tinha guardado. Ele deu tudo, está aqui, rapaz. Tudo isso aqui eu tinha guardado para construir o templo. Mas já que é você que vai construir, está aí o ouro, a prata, está aí o ferro, o bronze, a madeira, o cedro do Líbano. Está tudo aí para você construir o templo. Tem mais, para aí. Eu vou abrir o meu tesouro particular. E eu vou te dar ainda, sabe quanto? Eu vou te dar 3.000 talentos de ouro refinado, ouro de Ofir. Vou te dar 7.000 talentos de prata refinada. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque ele disse assim, porque tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Aleluia, foi Deus quem me deu. Eu fico olhando, mano, um monte de pastor que reclama porque Deus não prospera ele financeiramente. E Deus fica olhando, você orando, dizendo, Deus me prospera financeiramente. Deus fica perguntando, para quê, rapaz? Para que eu vou te prosperar? A tua prosperidade é como prosperidade de sepultura? É só para tu? A tua prosperidade é como um mar morto. Tudo que recebe para em ti. Aí você fica reclamando.
Ah, mas Salomão era mulherengo, tinha 1000 mulheres, e o Senhor enricou ele. Sim, e daí? Sabe por que eu enriquei ele? Porque eu já sabia o que ele era capaz de fazer com riqueza. No dia da inauguração do templo, sabe o que foi que ele fez? Ele me deu 22.000 vacas, me deu 120.000 ovelhas. Ele não era mão de vaca, e Deus já sabia disso antecipadamente. Por isso Deus prosperou Salomão, mesmo sabendo que ele era mulherengo. Porque prosperidade financeira tem nada a ver com santidade, mano. Preciso te dizer isso também. Tem nada a ver com santidade. Tem um monte de gente aí, cheio do dinheiro, paletó e gravata, e vai para o inferno do mesmo jeito. Porque não é a prosperidade financeira que mede o quilate da tua intimidade com Deus. Que mede o quilate da tua intimidade com Deus é o quanto você é capaz de obedecer. Pai, agradeço pela tua palavra ao meu coração. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui nessa manhã. Te louvo agradecido no nome de Jesus. Amém.